Paz seja contigo. A palavra de Deus diz que pela graça somos salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Ou seja, vem de Deus. Eu vou falar sobre a graça do Senhor Jesus hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Eu agradeço a sua presença e peço a você, se você não compartilhou ainda essa live com outras pessoas, compartilhe agora. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa também o seu like. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero falar sobre a graça do Senhor Jesus. Pelo fato de você viver no tempo da graça, pelo fato de você viver no tempo em que o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados. Você tem o direito de viver no pecado? Eu vou falar sobre isso agora. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9 está escrito: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele está ensinando que o Senhor Jesus, depois de ter consumado tudo, o que é ter consumado? Vamos lembrar que o Senhor Jesus viveu uma vida 33 anos sem pecar. Ele foi tentado em todas as coisas. E depois ele tinha um propósito de pagar o preço pelos nossos pecados. Ele sempre disse para os apóstolos: eu vou para Jerusalém e eu vou ser entregue na mão dos homens, dos filhos dos homens, e eu serei crucificado, eu vou morrer. Ou seja, ele é o Cordeiro de Deus que seria sacrificado em nosso lugar. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a eternidade longe de Deus, mas Jesus Cristo veio e ele pagou um preço pela nossa salvação, e esse preço pela nossa salvação, ele tinha uma regra a ser cumprida, que era ser açoitado, receber a coroa de espinho, receber os pregos nas mãos, os pregos nos pés, ser tentado em todas as coisas e vencer. Então, por tudo isso que o Senhor Jesus passou, certo? Era uma obrigação que ele tinha que passar para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Então, quando ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, passa de mim a morte na cruz, passa de mim a coroa de espinho, passa de mim os açoites. Ou seja, me libera disso. Mas Deus disse não, ou seja, era necessário, porque a Bíblia diz lá em Salmos que a redenção do homem é caríssima, que não fomos comprados por prata, pedras preciosas, por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus derramado antes da eternidade, antes da criação do mundo, lá na eternidade passada. Amém? Mas então fomos comprados por esse sangue precioso, por esse sangue poderoso, e quando Jesus estava lá na cruz, certo? Que o soldado já tinha pregado ele na cruz, pregado as mãos, já tinha colocado lá a placa, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, já tinha dado para ele ali o absinto, que é o vinagre, o amargo. Então Jesus, ele diz: está consumado. Está consumado, ou seja, tudo que eu tinha que fazer para o homem ser salvo, eu fiz a minha parte. Está consumado. E ali ele entrega ao Pai o Espírito dele, porque a morte não conseguiu matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. E quem não tem pecado? O salário é a vida eterna. Então ele teve que dar até uma ajudadinha para a morte. Ele teve que dizer: Pai, a ti entrego o meu Espírito, e ali ele morre pelos nossos pecados, pelos nossos pecados. E a Bíblia diz, certo, que agora nós vivemos o tempo da graça. O tempo da graça, o tempo da oportunidade, porque no Velho Testamento você vivia o tempo da lei. A lei, ela foi até João Batista, disse o Senhor Jesus. Até João Batista. João Batista, ele foi o último profeta da lei. E como que funcionava a lei? A lei funcionava o seguinte: são 613 mandamentos. Algumas pessoas acham que são somente 10 mandamentos, mas não é só 10, existem os 10 primeiros mandamentos. Não matarás, não roubarás, honrarás ao Senhor teu Deus,
né? Não adulterarás e por aí vai. Eu não vou citar aqui os 10 mandamentos, mas, na verdade, são 613 metisvá. Metisvá significa mandamentos. E cada mandamento é acompanhado por uma bênção. Mas o que a lei diz? Que aquele que ele cumpriu 612 mandamentos, se ele errou um, ou seja, não cumpriu os 613 mandamentos, então ele pecou em todos. Você nunca roubou, você nunca matou, mas se você não honrou a Deus, é como se você tivesse matado e roubado. Você entende? Se você desobedeceu o seu pai e a sua mãe, não honrou o seu pai e a sua mãe, é como se você tivesse matado, roubado, desobedecido, desonrado a Deus. Ou seja, quem não cumpre o mandamento, não cumpre todos. Então ficou algo praticamente impossível do homem ser salvo. Inclusive a palavra de Deus diz que os únicos que seriam salvos pela sua própria justiça seria Daniel, Jó e Noé. Seriam os únicos que poderiam ser salvos pela sua própria justiça. Mas lá em Zacarias diz que a nossa justiça, por mais que você seja bom, por mais que você seja uma pessoa agradável, certo? Que você é uma pessoa honesta, uma pessoa certinha, que leva a sua vida sem prejudicar os outros, a palavra de Deus diz em Zacarias que a sua justiça, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Sabe o que é o trapo de imundícia? Era aquele pano que as mulheres no passado usavam como absorvente. Isso mesmo, como absorvente. Então, ele era considerado imundo, um pano sujo, certo? E Zacarias diz que a nossa justiça é como aquele pano sujo, imundo, contaminado. Então, o que acontece? Por isso que nós precisamos da graça de Cristo na nossa vida. Porque por mais que a gente tente, jamais você vai conseguir cumprir os 613 mandamentos. Então, a graça de Cristo, ela é o poder da nossa salvação. Amém? É o poder da nossa salvação. Mas eu quero que você preste atenção. O que o autor do livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele diz ali em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ele diz que Jesus, ele é o autor da consumação da nossa salvação eterna, mas para todos aqueles que lhe obedecem. Pelo fato de você estar na graça de Deus, debaixo da graça de Cristo, não significa, escute isso, que a graça te autoriza a viver no pecado. A graça não te autoriza a viver no pecado. A graça não te autoriza a viver uma vida, certo, na libertinagem, no adultério, na prostituição, roubando, mentindo, enganando, fofocando. Muitas pessoas vivem uma falsa sensação de graça. Elas acham que Deus, pelo fato de Deus ser bom, pelo fato de Deus ser maravilhoso, pelo fato de nós estarmos no tempo da graça, Deus é obrigado a aceitar tudo que você faz. Algumas pessoas acham, elas entram num conforto espiritual enganoso, em que elas vivem no pecado, e porque o julgamento contra elas não manifestou ainda, porque a Bíblia diz que os pecados de alguns são notórios e o julgamento é imediato, mas o de outros, certo, só manifestam depois. Essas pessoas acham que Deus está concordando com a desobediência delas. Se você é uma pessoa que vive na desobediência, se você é uma pessoa que vive desobedecendo a palavra do Senhor Jesus, você é uma pessoa que nunca esteve debaixo da graça de Deus. Você sabe por quê? Porque quando você entra debaixo da graça de Deus, da graça de Cristo Jesus, primeiro, você recebe o Espírito Santo de Deus. Você recebe capacitação para obedecer a Deus. Você recebe os frutos do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo. Se você não conseguia perdoar, agora você perdoa. Se você não conseguia amar o próximo, agora você ama. Se você era uma pessoa que não tinha domínio próprio, agora você tem. Ou seja, você se pecar, você vai pecar por descuido, mas você não vai viver no pecado. O apóstolo João, ele diz o seguinte, em uma de suas cartas, ele diz: filhinhos, aquele que vive no pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então não pense você que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela te libera, ela te autoriza a viver na desobediência. Ela não autoriza. A Bíblia diz que Ananias e Safira, um casal,
certo? Que estava ali junto dos apóstolos, venderam o campo deles e combinaram em mentir para Pedro. A Bíblia diz que eles combinaram em mentir a respeito da venda, do valor do preço do campo. E quando eles chegaram diante de Pedro, Ananias chegou diante de Pedro e mentiu. Pedro falou com ele: por que você mente ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo revelou para Pedro que ele estava mentindo. Não foi alguém que contou. E naquele momento ele cai morto, porque ele havia mentido para o Espírito Santo. Agora preste atenção, ele caiu morto por quê? Porque ele estava no tempo da lei? Não, porque ele estava no tempo da graça e ele mentiu ao Espírito Santo. Muitas pessoas estão com muitos problemas nas suas vidas, muitas pessoas estão com muitas lutas, batalhas, porque elas vivem uma vida de desobediência no tempo da graça, achando que Deus está autorizando elas viverem desse jeito. Escute uma coisa, Deus não pactua com o pecado, seja no tempo da lei ou no tempo da graça. Inclusive a Bíblia diz que no dia do julgamento, certo? Aqueles que vivem pela lei serão julgados pela lei. E aqueles que vivem pelo Evangelho, o apóstolo Paulo diz que serão julgados segundo o que está escrito no Evangelho. Certo? Porque não existe os Evangelhos. É um Evangelho só que é escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é um Evangelho só. Então preste atenção nisso, querido. Eu quero que você pense nisso agora. Como que você está vivendo a sua vida? Como que está a sua vida com Deus? Você está vivendo esse falso evangelho, dessa falsa graça que te permite viver uma vida de desobediência? E diz que Deus é bom e que Deus te perdoa e que Deus está satisfeito com a sua desobediência porque Ele te ama? Ou você é uma pessoa que você tem temor ao Senhor e você entende, você compreende que você precisa viver debaixo da graça de Deus e obedecendo e temendo ao Senhor. Porque não basta somente você crer em Deus. Você crê em Deus? Tudo bem. Os demônios também creem. Tremem e estremecem, disse o apóstolo Tiago. Veja bem, os demônios creem, tremem e estremecem. Então não basta você somente crer em Deus. Você tem que obedecer a sua palavra. Jesus Cristo disse: se a minha palavra estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é a palavra de Cristo que eu tenho para você hoje, querido. O Senhor Jesus morreu por você. A salvação não poderia ser conquistada por nenhum de nós. Então ele veio e a conquistou para todos aqueles que lhe obedecem. Para todos aqueles que lhe obedecem. Não é para todos aqueles que vivem na desobediência. Então pense nisso. A graça te capacita a obedecer a Deus e não te autoriza a desobedecer. Amém? Fique com essa palavra aí no seu coração. Eu termino por aqui essa palavra, mas eu quero orar por você ainda. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus o Nazareno. Eu oro nesse momento, meu Pai, por essa pessoa que está doente, enferma, acamada no leito de hospital ou no leito da própria casa. Eu repreendo agora toda doença e enfermidade. Meu Deus, cura essa pessoa agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu repreendo agora essa doença na alma, essa depressão, essa angústia, esse medo. Meu Deus, esse desespero, esse desejo de morte, eu estou repreendendo agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, toca nessa pessoa agora, Senhor. Meu Deus, vai arrancando agora o câncer, o tumor, o caroço. Meu Deus, arranca agora, meu Deus, em nome de Jesus, todo o coronavírus que está no corpo dessa pessoa. Se ela está com sintomas ou sem sintomas, mas ela seja curada agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o nome de Jesus tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E o Senhor Jesus nos disse que em nome dele nós expulsaríamos os demônios e curaríamos os enfermos, ou seja, todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Eu repreendo agora em nome de Jesus essa enfermidade que foi colocada pelos demônios no corpo dessa pessoa. Eu ordeno que saia do corpo dela agora em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, meu Deus, que ela está vivendo numa falsa graça. Ela não te obedece. Ela tem um coração, meu Deus, desobediente.
que o Senhor possa renovar nela um coração puro, meu Deus, um coração novo e um espírito reto, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar nela, Senhor, o desejo de efetuar a sua vontade, de te obedecer, em nome do Senhor Jesus. Que ela não somente creia no Senhor, mas que ela te obedeça de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você crê nessa palavra, escreve amém aí para mim, por gentileza. Amém? Eu quero pedir a você, não desligue ainda, tá? Não saia ainda do canal. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não clicou no sininho, clique e deixa o seu like aí, por gentileza. Amém? Pode me dar aí o papel aí? A pastora Glória está me lembrando aqui, a corrente das 7 orações. Amém. Nós vamos fazer agora a corrente das 7 orações. A corrente das 7 orações é um voto que você vai fazer a Deus de estar comigo durante 7 quartas-feiras. Daqui a pouco também eu vou ungir com óleo. Amém? Eu vou ungir com óleo. Eu vou consagrar o óleo para você se ungir. Eu vou me ungir com óleo e vou consagrar o óleo para você se ungir com óleo aí na sua casa. Então, se você tem um vidrinho de óleo, coloque aí. Mas deixa eu explicar aqui sobre a corrente das 7 orações. É um voto que você vai fazer ao Senhor de estar comigo durante 7 quartas-feiras online, no nosso culto online. Durante 7 quartas-feiras, você vai fazer comigo a poderosa corrente das 7 orações. Eu fui criado na igreja, querido, e eu vi milhares de pessoas recebendo as suas vidas, as suas bênçãos na poderosa corrente das 7 orações. Porque o Senhor Jesus disse que tem certa casta de demônios que só se sai com oração e com jejum. E os problemas que você enfrenta na sua vida, você pode ter certeza que são criados pelos demônios que se levantam contra você. Você pode ter certeza disso. Até aqueles mesmos que você acha que você criou, certo? Porque você pensou, mas esse pensamento que você teve errado, que te fez tomar uma decisão errada, foi o inimigo que soprou na tua mente, querido. E te prejudicou, te atrasou durante muitos anos da sua vida. Então, o que acontece? O diabo não está, às vezes, no seu corpo, porque tem pessoas que o diabo entra no corpo e tem pessoas que o diabo não entra no corpo dele, mas ele fica ali ao derredor, cirandando com aquela pessoa e fazendo ela cometer erros. Foi o caso de Pedro. O Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu ao Pai para cirandar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Ou seja, Pedro podia ter feito coisa pior, mas ele negou Jesus 3 vezes. Ele poderia ter feito pior, mas Jesus intercedeu por ele. Mas Satanás estava cirandando com ele. Ou seja, estava fazendo ele... Sabe o que é ciranda? Já viu aquela brincadeira? Vamos cirandar, cirandia, cirandar? Então o que acontece? Pega na mão da pessoa e vai rodando a pessoa para um lado, vai rodando para o outro. Ou seja, vai desnorteando a pessoa. É assim que os demônios fazem. Mas essa corrente das 7 orações é um voto que você vai fazer de estar comigo 7 quartas-feiras. E você vai contar aí quantas quartas-feiras são, você que vai fazer essa conta, você vai pegar o calendário e vai contar, o primeiro elo, o segundo, o terceiro, o quarto, não pode quebrar o elo. Não pode quebrar o elo, tá ok? E você vai fazer esse elo, vai cumprir, e você pode cumprir. Mesmo que você não possa assistir 8 horas da noite, se você acontecer algum problema, você assiste depois, mas você vai cumprir na própria quarta-feira esse elo. Amém? A Bíblia diz que o general Naamã, ele mergulhou nas águas quantas vezes? 7, e ele foi curado. Se ele tivesse mergulhado 6, ele não seria curado. A Bíblia diz que Deus mandou o exército de Josué rodear as muralhas de Jericó durante 7 dias. Se eles tivessem rodeado 6, não teria caído. 7 é o número de Deus. Então, durante 7 quartas-feiras, nós vamos orar juntos para Deus abençoar você no seu milagre. Seja a porta aberta de um emprego, seja a cura de uma doença, de uma enfermidade sua ou de um ente querido, seja alguma bênção que você deseja. Se você está no primeiro elo, você vai cumprir o segundo elo agora. Se você está no segundo elo, você vai cumprir agora o terceiro. Amém? E assim vai. Cumpriu o primeiro, depois cumpre o segundo, depois cumpre o terceiro. Já cumpriu o primeiro? Agora cumpre o segundo. Mas você que está iniciando agora, amém? Você que está iniciando agora, levanta a sua mão direita. Você quer fazer esse voto,
quer fazer essa corrente, levanta a sua mão direita e repita comigo. Senhor Deus, eu faço um voto de participar da corrente, da poderosa corrente das 7 orações, durante 7 quartas-feiras consecutivas, aqui nesse culto online, toda quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então agora, em nome de Jesus, receba a poderosa oração da corrente das 7 orações. Grande Deus e poderoso Pai, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu glorifico e exalto o teu santo e poderoso nome. E eu faço agora, meu Deus, a poderosa oração da corrente das 7 orações, para essa pessoa que está, meu Deus, completando o primeiro elo, ou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o 7º elo. Meu Deus, manda fogo dos céus agora e queima agora toda a obra do diabo. Essa pessoa que é vítima de uma obra de feitiçaria, de uma obra de macumbaria, bruxaria, magia negra, quimbanda, umbanda, voodoo, candomblé. Meu Deus, manda fogo dos céus agora e queima agora tudo que não presta e que não provém do Senhor. Eu te apresento agora também, meu Deus, essa pessoa que está doente, enferma, acamada no leito do hospital ou até mesmo no leito da sua própria casa. Essa pessoa, meu Deus, é vítima do câncer, ela é vítima da AIDS, ela é vítima de alguma doença, enfermidade no intestino grosso, fígado, baço, pulmão, os rins. Mas agora, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, coloca a tua mão invisível e poderosa e arranca todo tipo de doença e enfermidade que está na vida dessa pessoa ou na vida de quem ela está representando, de quem ela fez esse voto da poderosa corrente das 7 orações. Eu te apresento também essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, com as portas fechadas, as portas do emprego estão fechadas para ela. A tua palavra diz, eis que eu irei adiante de vós, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Abre as portas para essa pessoa agora, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela não mendigue o pão, Senhor, que ela prospere. Eu oro agora nesse momento também por esse empresário, esta empresária, meu Deus. Meu Pai, que está quebrando, falindo, meu Deus, essa pessoa está endividada, mas agora em nome do Senhor Jesus, dá condições para essa pessoa pagar essa dívida. Eu repreendo, eu cancelo essa dívida no mundo espiritual pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E que essa dívida seja anulada também, seja quitada no mundo material pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, olha para os pedidos que foram feitos nesta corrente, nessa poderosa corrente das 7 orações e aqueles que eu deixei de fazer, mas eu declaro em nome de Jesus formado mais um elo dessa poderosa corrente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Então você agora que cumpriu o primeiro elo, você falta cumprir 6. Você cumpriu já o segundo elo, falta você cumprir 5 e aí você vai contando. Amém? Eu não sei quantos elos você cumpriu, mas você vai fazer essa conta e eu tenho certeza que você vai alcançar a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, você que quer investir no meu ministério, você quer contribuir, você quer abençoar o meu ministério, para que eu possa continuar fazendo a obra de Deus, me dedicando à palavra do Senhor, porque a Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Então você que quer ser um patrocinador do meu ministério, você pode dar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, não importa o nome, nessa conta que está aí, ou você pode usar esse código QR aí também para fazer a sua contribuição. Você vai para a página da capelania e ali você vai poder fazer a sua contribuição. Em breve vamos colocar um código QR que você já vai direto para a conta e aí você já faz a sua transferência, o seu depósito, você já faz a sua doação. Assim facilita para todos. Amém? Então você que quer ser um semeador no meu ministério, então você faça a sua doação aí em nome de Jesus. Eu vou consagrar a sua doação. Senhor Deus e Eterno Pai, eu consagro essa doação que este irmão, essa irmã está fazendo no meu ministério, que o Senhor possa retribuir na vida dele 100 vezes mais, abre as portas, janelas dos céus para ele, derrama bênçãos que advêm a maior abastança em nome do Senhor Jesus, e que a paz repouse no lar dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Agora eu vou consagrar o óleo. A pastora Glória está me ajudando aqui, né, me auxiliar. Vou consagrar o óleo, glória a Deus. Se você tem
um azeite aí, coloca aí, até mesmo num copo, amém? Mas esse óleo você vai usar só para ungir você e para ungir a sua casa. Você não vai usar para outra coisa, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu consagro esse óleo que essa pessoa está segurando nas mãos agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, na unção de Tiago capítulo 5, para perdoar os pecados e para a cura dos doentes, dos enfermos, e para a proteção espiritual, revestimento da armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lá em Tiago capítulo 5 diz que a unção com óleo tem o poder de perdoar os pecados e curar os enfermos. Você vai se ungir assim, ó. Você pega o óleo, eu estava com ele mais abaixo aqui, né? Mas aqui, ó. E você se unge assim. Amém? Me unge em nome do Senhor Jesus. Só assim, bem simples. E você vai ungir também os umbrais das portas e das janelas das suas casas. Né? Alguns lugares falam umbrais, outros lugares fala outro, né? Mas aí você, a beirada ali da porta da sua casa, da sua janela, você vai ungir. Amém? Querido, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, receba agora a bênção apostólica. E eu te espero na próxima quarta-feira, na poderosa corrente das 7 orações. E tem também, durante a semana, estamos aí dando um estudo bíblico sobre o temor do Senhor. Se você não assistiu, assista mais vezes se você assistiu também. Temor do Senhor 1, Temor do Senhor 2, Temor do Senhor 3 e agora eu vou lançar o Temor do Senhor 4. É um estudo sobre o temor de Deus, a importância de você ter o temor do Senhor na sua vida. Amém? Então participa porque é bênção para você. Receba agora a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.